Continuação da leitura do livro número 5 de Cryon, A Viagem para Casa, a história de Michael Thomas e os Sete Anjos, por Lee Carroll, leitura amadora por César Guidini. Capítulo 6, A Grande Tempestade. Ainda não tinham passado 2 horas desde que Mike começara a caminhar, quando notou que o vento soprava com maior intensidade e que o céu começava a escurecer. Que incrível, pensou Mike surpreso. Tempestades no paraíso. Durante a última hora, mais ou menos, tinha estado esforçando-se por levar a sua carga, parando para descansar em intervalos cada vez mais frequentes. Para além de serem pesadas, as suas coisas eram incômodas de carregar. Isto o irritava profundamente e fazia com que se sentisse desequilibrado. E ainda por cima, havia tempestade. Precisava de se abrigar o mais rápido possível, pois ia chover e não queria que as suas bolsas se molhassem, e também não sabia se o seu equipamento novo era inoxidável à prova de ferrugem. Parou novamente e, pela primeira vez, olhou para trás. Estava ali. A forma imprecisa e verde escura saiu disparada à velocidade da luz e escondeu-se atrás de umas rochas grandes. Desta vez, Mike a viu. Era grande e substancial. Um sentimento de apreensão invadiu seu corpo cansado, enquanto se percebia que a aparição não tinha deixado de o seguir desde que saíra da última casa. Lembrou-se que o anjo laranja lhe dissera que aquilo era perigoso e que poderia feri-lo. Enquanto descansava, colocou-se de frente para o caminho que já tinha percorrido, para poder vigiar constantemente. Sabia que deveria permanecer alerta, mas não tinha a menor ideia de como fazê-lo. O vento se intensificou, dificultando o andamento. Uma pessoa sem nenhuma carga para carregar não teria tido nenhum problema, mas no seu caso, o novo escudo de batalha atuava quase como uma vela de barco, dado que ia agarrado às costas de Mike. Se não levasse consigo toda aquela bagagem, teria simplesmente adotado a posição de equilíbrio tantas vezes praticada e provavelmente se teria movido muito mais rapidamente, colocando o escudo contra o vento para poder estabilizar-se. Mas tudo isto não era possível enquanto levava consigo o seu equipamento. Mike sabia que devia encontrar rapidamente um lugar onde se refugiar até que cessasse a inusitada alteração climática e se restabelecessem as tranquilas condições atmosféricas que tinham imperado até aquele momento. Mike nunca tinha visto nada parecido. O tempo transformava-se drasticamente em questão de minutos. Em alerta constante por causa do seu perseguidor, viu horrorizado que a coisa ia se aproximando dele, apesar do vento e da chuva torrencial. Era rápida. Como podia mover-se a tal velocidade com aquele vento? O tempo, que piorava de forma implacável, obrigou Mike a tomar medidas sobre o assunto. Tudo estava mudando demasiado rápido. Avançou com dificuldade, agachando-se e tentando criar a menor resistência possível ao vento. Finalmente, viu-se obrigado a parar e acocorou-se no chão, já que era completamente impossível avançar. A tempestade tinha começado a apresentar personalidade própria, enquanto uivava por causa do aumento da velocidade do vento. A chuva que caía nas partes do corpo de Mike não protegidas pela armadura fazia com que se sentisse atingido por centenas de agulhas. A chuva propagava-se horizontalmente com força tempestuosa. Sabia que se encontrava perante um problema grave. Lançou um olhar forte à retaguarda do caminho, que estava escurecida pela chuva torrencial e pela névoa. Apesar de tudo, conseguiu ver que a sinistra figura verde estava de pé e que os seus olhos brilhavam como brasas vermelhas. Nesse momento, aquele ser horrendo começou a avançar até ele. A tempestade não o afetava. Como era possível?
Mike estava assustado. Mais uma vez, no interior de Mike, a inconfundível voz de Azul o estimulou a passar à ação. Use o mapa. A voz é tão clara. Sem dúvida está dentro de mim, pensou Mike. A fúria da tempestade estava começando a superar a de qualquer outra que este rapaz de Minnesota presenciara antes. Sentia como se estivesse dentro do olho de um tornado. Agora estava deitado contra o chão, tentando com todas as suas forças não ser arrastado pela incrível força da tempestade. Quanto mais junto ao chão estivesse, melhor para ele. Tinha aumentado o ruidoso bombardeio de trovoadas. Era ensurdecedor. O medo de Mike poderia tê-lo desestabilizado e ter se convertido em terror. Mas algo na situação parecia fazer sentido. Se pelo menos pudesse alcançar o mapa. Infelizmente, neste momento Mike estava incapacitado de alcançar o mapa. Estava demasiado ocupado em sobreviver. A fúria dos elementos parecia um ataque à sua pessoa. Com uma mão agarrava-se literalmente às plantas resistentes à sua volta, enquanto com a outra segurava a sua preciosa carga de fotos e livros. A bolsa com o mapa pendia-lhe ao pescoço, mas estava comprimida debaixo do corpo, bem guardado, mas completamente fora do alcance das suas mãos. Em determinado momento, sentiu que a tempestade de vento uivante o levantava do chão, potencializado pelas propriedades de vela de barco do escudo que levava nas costas. A tempestade furiosa, qual personalidade tirânica, o impulsionou para a ação. Mike forçou o seu corpo a colar-se ao chão tanto quanto lhe era possível e, por pura força de vontade, ancorou-se à terra, afundando os dedos dos pés na lama, enquanto que com uma mão se agarrava a uns arbustos especialmente resistentes. Agora tudo estava escuro. Os bancos de nuvens negras que cobriam o céu tinham descido até a zona onde estava Mike, impedindo-o de ver. Tentava olhar à sua volta, com os olhos semicerrados para proteger do ataque de chuva e de vento, mas não via nada. Inclusive tinha dificuldades em ver o chão que tinha debaixo. Onde estava a coisa sinistra? Já se aproximava para o atacar? Se atreveria a mover-se ou a tempestade o arrastaria até a morte? Todas e cada uma das células de Mike vibravam como alarmes de simulação de incêndio, experimentando um estado de alerta mais intenso que nunca. Medo? Não. Dominava a sua vontade de sobreviver e de lutar contra a situação. Estava numa condição comprometida. Tinha que encontrar a maneira de agarrar o mapa. A voz de Laranja ressoou-lhe dentro da cabeça e foi um som incrivelmente bem-vindo. Como é possível que um som tão sutil se ouça no meio de tanto barulho? Pensou Mike. Michael Thomas se desfaz da bagagem. Mike sabia que não tinha outra alternativa. Ou fazia ou morreria. Tinha a roupa ensopada, mesmo debaixo da armadura, e já começava a tremer de frio. Através do uivar do vento, ouviu e também sentiu uma pancada tremenda e retumbante. Que ruído era aquele? Podia sentir-se a sua vibração no solo. Estava se aproximando? Devia fazer o que Laranja lhe indicara. Sabia que aquele ser horrendo estava se aproximando. Uma a uma, Mike soltou lenta, mas metodicamente, as bolsas que tinha guardado a sua preciosa bagagem de recordações. Primeiro foi a vez dos livros. Simplesmente esticou 2 dedos para soltar a asa da primeira bolsa, que foi engolida pela tempestade, como se esta fosse um instrumento poderoso e implacável, à espera para a triturar. Ao soltá-la, sentiu a força com que foi arrancada da sua mão e perguntou-se se não teria partido um dedo. Pôde ouvir claramente como se rebentavam as costuras da bolsa e o som exasperante que lhe apertava o coração.
das centenas de páginas, agora convertidas em pedacinhos de papel que só permaneceriam enraizados na sua mente. Era o som mais horrível que poderia ter ouvido. Os seus preciosos livros. Sem se deter demasiado a pensar no assunto, estendeu o polegar da mesma mão e livrou-se da bolsa que faltava. Isto foi ainda pior. A tempestade tinha a força de um lutador louco por ganhar um troféu e, empurrando-o contra o chão, arrebatou-lhe a bolsa que estava largando. Neste momento, Mike perguntou-se se a coisa sinistra já o teria alcançado e se teria começado a espancá-lo, a despedaçá-lo. A chuva, embravecida, descarregava-se sobre ele como uma chuva de brocas que lhe perfuravam as costas. Ao contrário dos livros, as fotos desapareceram sem fazer barulho. Esfumaçaram-se simplesmente num instante, e isto fez com que Mike se aborrecesse. Toda a sua árvore genealógica, mais as recordações queridas dos seus pais mortos, estavam sendo espalhadas por uma força tosca da natureza, e ele sendo espancado pela mesma força colérica. O caos à volta de Mike era virulento. Experimentou incorporar-se um pouco e tentou deslizar a mão agora livre debaixo do seu corpo para agarrar o mapa. O vento voltou a levantá-lo um pouco e esteve prestes a soltar-se devido à sua força potencializada pelo escudo que ainda estava seguro às suas costas. Mas reagiu no momento certo e conseguiu finalmente agarrar o pergaminho que tinha debaixo do corpo. Valendo-se do indicador e do polegar, foi manipulando o mapa e o desdobrando gradualmente até que pôde ver o lugar onde estava o ponto vermelho. Atuando unicamente por instinto, foi subindo pouco a pouco o pergaminho até o seu peito, arrastando com este a terra úmida e a lama que se havia acumulado entre o resistente metal da sua armadura e o solo encharcado. Tinha conseguido estabelecer um equilíbrio interessante ao pressionar com todas as suas forças o corpo contra a lama e permitindo, ao mesmo tempo, que a mão com o mapa subisse pelo seu peito. Agarrando-se a uma pequena rocha com a outra mão, tentou levar o mapa à altura dos olhos. Mas como iria conseguir olhar o mapa quando conseguisse tê-lo à altura necessária? Estava muito escuro, não conseguia ver nada. E mesmo que pudesse ver, não se teria apagado o que estava escrito ali? A mão que estava desesperadamente agarrada à planta começava a perder força por causa do incessante bombardeio da chuva e do vento. Tinha o braço cada vez mais dormente e a sua capacidade de se segurar começava a fraquejar. A tempestade não afetava aquele horrendo monstro. Como era um visitante de vibração baixa numa terra de alta vibração, o vento, a chuva e a confusão que reinava à sua volta não afetava a infeliz criatura. Se pôs de pé sem problema e lentamente abriu caminho sinistra e execravelmente até o meio do trilho, dirigindo-se a passos largos até onde Michael Thomas jazia, prostrado, mal podendo aguentar, agarrado às plantas, o ataque dos elementos. Aquela criatura nem sequer cambalhava, apesar da forte investida do vento uivante. Nenhum elemento climático parecia afetar a sinistra figura, exceto a falta de visibilidade. Entretanto, aproximava-se de Michael com a desenvoltura de quem dá um passeio no parque. O monstro começou a perceber que o destino lhe preparara um presente para aquele dia. Mas a escuridão da tempestade começou a afetá-lo e logo deixou de poder distinguir fosse o que fosse, nem sequer a sua presa. Apesar disso, a criatura ia aproximando-se de Michael Thomas e estava pronto para concluir o que a estranha tempestade iniciara. Estava pronto para disseminar os pedaços do corpo de Mike pelos confins mais longínquos dessa absurda terra de sonho que tanto lhe desagradava. A intuição de Mike era certa, porque aquela criatura já estava perto. A escuridão alastrava-se rapidamente, como se os diversos entes daquela terra tivessem pedido para porem uma venda nos olhos de cada um.
A criatura movia-se instintivamente, detectando através do solo o lugar onde Mike jazia estendido. De repente, o monstro atacou com grande violência, mas se percebeu que estava destruindo o chão perto de onde Mike se encontrava. Mike o tinha ouvido, mas a criatura percebera-se do barulho que fazia as páginas e as capas dos livros que Mike acabara de soltar a espedaçar-se. A criatura virou a cara rapidamente na direção do som que acabara de ouvir. Agora tinha a certeza onde estava Michael e sentiu-se muito contente. Aproximou-se um pouco mais e, finalmente, no meio da turbulência da colossal e violenta tempestade em que não podia participar, apenas conseguiu distinguir a silhueta do indefeso Michael Thomas, estendido no chão, com uma mão debaixo do corpo e a outra agarrada a um pequeno, mas firme arbusto. Se a criatura tivesse a capacidade de sorrir, teria feito nesse instante. Lançou-se com impetuosidade às costas de Mike, atirando-se violentamente com a força de uma dúzia de homens musculosos. Imediatamente, a criatura sentiu como se 1.000.000 de dardos tivesse atravessado o seu corpo coberto de verrugas. Encadeou-se um feixe de luz branca pura e de um brilho prateado e foi repelido por uma força tremenda. Como se tivesse sido disparado por um canhão, percorreu uma trajetória longa e aterrissou quase no ponto de partida do ataque. Com a sua cobertura exterior fumegando por causa do contato com algo extremamente quente, a criatura tentou fazer um balanço do que tinha sucedido. Estava, pelo menos, atordoado e momentaneamente debilitado pela força que o havia derrotado com tanto ímpeto. O escudo de Michael Thomas tinha permanecido agarrado às suas costas, cobrindo quase todo o corpo. O objeto que Mike pensou que seria a sua perdição, subitamente tinha se convertido na sua proteção e, inclusive, tinha atuado sem a sua intervenção. Era parte dele. A conjunção entre a baixa vibração da sinistra criatura e o alto índice vibratório do escudo provocaram uma reação física imediata e poderosa. Como duas potentes forças de polaridade opostas, o escudo do conhecimento tinha repelido o ataque. Michael Thomas arranjaria maneira de subir um mapa à altura da garganta. Espreitou para dentro da escuridão da pequena bolsa na esperança de ver algo. De repente se fez luz. Teve a impressão de que uma rabanada de vento especialmente violenta o atingira, mas, na realidade, trazia implícito um milagre. Uma luz tão brilhante que se filtrava através dos seus olhos quase fechados por causa do vento uivante e da chuva. Era uma luz tão intensa que iluminou tudo em redor durante o tempo suficiente para que Mike pudesse ver claramente, apesar de ter as pálpebras semicerradas. A seção do mapa que desenrolara cuidadosamente enquanto a tempestade piorava estava ali. Os seus olhos percorreram o mapa e encontraram rapidamente o ponto com o célebre "Estás aqui". Michael ignorou o súbito cheiro de queimado que o rodeava. O mapa mostrava o caminho e, precisamente perto da chuva, havia uma gruta. Se percorresse alguns metros nessa direção, estaria a salvo. Analisando o que tinha se passado, Michael pensou que Deus lhe proporcionara um relâmpago no momento em que mais o necessitava. Nunca compreendeu que se tratava de uma força negativa que estava decidida a anulá-lo e que era sincronicamente responsável pelo milagre da iluminação, precisamente no momento de maior necessidade. Michael Thomas, de propósito puro, experimentara a sua primeira cocriação sem sequer o saber. Laranja o tinha ensinado sobre o uso do dom que poderia ajudá-lo a estar no lugar certo, no momento certo. Mas Michael nunca imaginou que, naquele dia, aquele lugar tinha sido o lugar certo. Foi um ato de indiscutível força e vontade o que permitiu a Mike avançar a passo de tartaruga, indo de arbusto em arbusto e de rocha em rocha, cravando firmemente os dedos dos pés a cada passo para manter a estabilidade e a direção. Demorou quase 20 minutos fazendo o percurso, agarrando-se à terra encharcada, porque a fúria da tempestade o abatia contra o chão.
Todo aquele esforço para avançar apenas alguns metros. Mas Mike tinha que fazer. Apesar de se encontrar numa escuridão quase absoluta, conseguiu perceber da entrada da pequena gruta que representava uma trégua e o salvava de uma morte certa, livrando-o de estar exposto à fúria dos elementos. A cada penoso avanço, arrastando-se pelo chão, dava graças a Deus porque a entidade obscura que o perseguia não se tinha aproximado mais. Enquanto se arrastava custosamente através da boca da gruta, notou que a tempestade piorava. Atônito perante o que estava acontecendo à sua volta, pensou: este lugar mágico não é imune aos problemas. Dentro da gruta tudo parecia estar calmo, apesar de Mike estar um desastre. A sua mão estava sangrando por ter estado agarrado às rochas. Tinha a roupa ensopada, cheia de lama e sujeira, mas estava muito frio na gruta para tirá-la. Se pôs de pé lentamente e avaliou a situação. Poder-se-ia pensar que Michael Thomas estava cheio de gratidão por ter escapado tanto da tempestade como do misterioso inimigo que alertava a sua presa pela sua proximidade. Mas não era assim. Mike estava furioso. Tremia, mas não de frio, ante a sua raiva e a fúria súbitas que sentia perante a situação. Tinham-lhe arrancado os seus preciosos pertences. Sabia quem controlava os elementos e desabafou a sua ira impulsivamente, dirigindo-se a qualquer um capaz de o ouvir. Me enganaste. Mike dirigia-se à entrada da gruta e se pôs a vociferar ao vento que ainda uivava. Me ouviste? Com a cara contraída de raiva, a indignação ocupava um espaço primordial na sua mente. Tinham-no forçado a abandonar as suas inestimáveis coisas. Fora tratado injustamente por quem controlava aquele lugar aparentemente sagrado. Agora sei como funciona, continuou gritando furiosamente a quem pudesse escutá-lo. Se não me cinjo a uma sugestão feita por algum dos anjos, eles fazem com que aconteça de qualquer maneira. Mike tremia incontrolavelmente por causa da ira e do frio, enquanto continuava à entrada da gruta. Apunhalava-o a aflição que sentia pela perda das fotos dos seus pais. Sem conseguir conter-se, começou a soluçar, atormentado pela dor emocional, e chorou até se lhe esgotarem as lágrimas. Sentia que não o tinham respeitado e o tinham roubado. De repente sentiu uma sensação de calor nas costas e então viu o súbito brilho que se refletia nas paredes da gruta. Voltou-se para o lugar de onde vinha a voz amável que começou a falar-lhe. Dei-te um bom conselho, Michael Thomas, de propósito puro. Laranja estava sentado ao fundo da gruta e à sua frente brilhava uma pequena fogueira que convidava Mike a aquecer-se. Este acalmou-se um pouco, dirigiu-se lentamente para o fogo e sentou-se frente a ele, baixando a cabeça com determinação. Passou algum tempo e Mike, ainda com lágrimas nos olhos, olhou Laranja e fez-lhe umas perguntas. Era necessário tudo isto? Não, respondeu-lhe Laranja. Essa é a questão. Por que me privaste das minhas coisas? Esta terra continua sendo um lugar de livre arbítrio, Michael Thomas. Apesar de que possas pensar, o ser humano é o ponto focal deste lugar. Aqui é honrado acima de todas as outras criaturas. Livre arbítrio, exclamou Mike. Se eu não me desfizesse das minhas malas, tinha morrido. De fato, afirmou Laranja. Escolhestes não renunciar às tuas bolsas quando tiveste oportunidade de o fazer. Se tivesses considerado a minha sugestão, terias aprendido mais sobre estas questões. As bolsas ficariam bem guardadas. Não podes compreender a perspectiva geral deste lugar. É essa a razão por que estás aqui e é também o motivo pelo qual te outorgam novos dons e instrumentos. Continuo sem entender, replicou Mike. Por que é que não posso conservar as poucas coisas que aprecio? Eram inofensivas e significavam tanto para mim.
não eram adequadas para levares na tua viagem, Michael. Laranja sentou-se numa rocha do outro lado da fogueira e disse: estas coisas representavam a tua parte terrena, instigavam-te na direção do teu antigo eu e te mantinham num lugar incompatível com a nova vibração que atualmente estás estudando e aceitando. Tudo em ti está mudando, Michael, e sabemos que assim o percebes. Por que não me deste simplesmente esta explicação então? Me teria evitado muitos problemas. Mike pousou a vista na sua mão que sangrava e depois na sua roupa feita em farrapos. Recusaste a oportunidade, Michael Thomas, e, portanto, a tua escolha devia ser pessoal. Mike captou a sabedoria implícita naquilo que Laranja dizia. O que é que teria acontecido se não me desfizesse das minhas bolsas? Não poderias ter seguido em frente se conservasses os objetos carregados com a velha energia, assinalou-lhe Laranja. O vento te teria levado de volta a um lugar pertencente à tua consciência anterior. Apesar de que acabarias por ficar a salvo, terias perdido tudo quanto tens aprendido e conseguido nesse percurso sagrado. Isso significaria a morte de novo, Michael Thomas. Portanto, terias que abandonar este lugar. Laranja fez uma pausa para sublinhar aquilo que tinha dito e prosseguiu com a sua explicação. Isto é importante, Michael Thomas, de propósito puro. Não podes apegar-se a nada que faça parte da velha energia, nem sequer as coisas aparentemente insubstituíveis, e avançar para a nova energia. Ambas são incompatíveis. Realmente estás dirigindo-te para uma nova dimensão. E a física da velha energia não se pode misturar com a física da nova. Deixe-me perguntar-te algo. Laranja aproximou-se de Mike. Continuas a amar e a recordar os teus pais, apesar de teres perdido os seus objetos físicos? Ou também perdeste isso com a tempestade? Continuo a amá-los e a recordá-los, respondeu Mike, sabendo onde Laranja queria chegar com a conversa. Então, onde está a perda? Perguntou Laranja. Mike guardou silêncio. Dava-se conta de que lhe tinha dado uma lição. Laranja continuou a falar como se fosse um pai que demonstra o conhecimento mais elementar a um filho curioso. A recordação de seres queridos reside na energia da tua experiência vital. Não provém de nenhum objeto antigo. Quando desejares recordá-los, utiliza a consciência amorosa e os dons do novo Michael Thomas. Quando começares a fazê-lo, descobrirás que até as tuas percepções do passado são distintas do que pensavas. Estás adquirindo uma nova sabedoria a respeito de quem eram os teus pais e também a respeito de quem você era. Os novos dons e instrumentos potencializam a recordação de que tens dessas coisas. Os velhos objetos de interesse só te arrastam até o passado, a um período em que era incapaz de compreender a perspectiva geral. Mike continuava sem entender a nova linguagem e a conversa dos espíritos. Laranja conhecia os seus pensamentos e falou desta maneira. Quando tiveres finalizado a tua estadia na 7ª casa, e ao lhe dizer isto sorriu, terás uma compreensão absoluta. Mike só entendeu uma parte do que Laranja dissera, mas estava começando a entender a essência da questão. A situação era similar ao acontecimento da comida podre. Percebeu-se de que não podia levar nada do que tivesse pertencido ao anterior Mike para o lugar chamado lar. Lamentava a perda e, de alguma maneira, continuava sentindo-se traído pelos amigos anjos por não terem sido mais específicos. Mas começava a notar a metamorfose do que lhe tinham profetizado e também se deu conta de que, até aquele ponto da viagem, lhe tinham feito 2 sugestões. A primeira, feita por Azul, para que não levasse comida, e a segunda, feita por Laranja, para que deixasse a sua bagagem. Em ambos os casos, ele ignorara a recomendação e as 2 vezes teve problemas.
Prometeu a si próprio começar a ouvir com atenção o que os anjos lhe dissessem ao longo da viagem. Encontrava-se num lugar estranho, que apresentava facetas multidimensionais, e se percebeu de que ele possuía a informação biológica e os anjos possuíam a informação espiritual. Portanto, se ouvisse mais e supusesse menos, a viagem poderia ser mais tranquila. Apesar de ter sido incapaz de entender plenamente a linguagem e muitos dos conceitos, tinha de continuar a confiar no ponto de vista dos anjos, dado que estava numa terra que eles conheciam bem, e ainda tinha pela frente a missão de percorrer por si mesmo o trajeto. Laranja, Michael pediu a atenção do anjo. Por que há tempestades aqui? Michael Thomas, de propósito puro. Vou te dar outra resposta, que é uma verdade, mas que não compreenderás. Laranja foi até a entrada da gruta e, quando lá chegou, dirigiu-se a Michael e deu-lhe esta resposta. Quando o ser humano não se encontra aqui, não há tempestades. Laranja tinha razão. Mike não tinha a menor ideia de por que é que sucedia aquilo. Quando se pôs de pé para perguntar sobre a coisa sinistra que o tinha perseguido, percebeu-se de que Laranja se tinha ido embora. Adeus uma vez mais, camarada de cor laranja brilhante, disse Mike, falando ao espaço vazio onde acabava de estar o espírito laranja. E pela primeira vez obteve uma resposta à sua despedida. Na sua mente ouviu com claridade a sua voz tranquila, carinhosa e sábia. Quando estiveres consciente da razão pela qual nunca dizemos adeus, saberás que és parte da nossa dimensão. Esta é uma explicação ainda mais confusa, pensou Mike, mas de algum modo é reconfortante. Aproveitou o fogo que Laranja, não se sabe como, lhe tinha proporcionado para se aquecer e secar a roupa, e tirou e estendeu sobre as rochas próximas das chamas quentes. Enquanto deixava cuidadosamente as peças do seu equipamento de combate junto à rocha, notou que nem a armadura nem o escudo se tinham estragado. Foi-se deixando dormir paulatinamente, sem saber se no exterior era noite ou dia, e dormiu várias horas. A tempestade continuou durante um bocado, mas, quando acordou, já tinha cessado completamente. Michael chegou-se à entrada da gruta para dar uma olhada aos arredores e viu que era o momento do crepúsculo desse mesmo dia. Dormira toda a tarde, que era o tempo que tinha durado o que restava da tempestade, e agora sentia-se cheio de energia. Com cautela, reuniu o seu equipamento de combate, colocou-o tal como tinham lhe dito, pendurou ao pescoço a bolsa com o mapa e colocou-se de novo no caminho. Tudo parecia muito tranquilo. Olhou para trás, mas não detectou nenhum perigo, nem viu vestígio algum da sinistra forma que o perseguia e que corria sempre escondendo-se atrás de uma árvore ou de rochas. Sentia-se maravilhosamente bem. Apesar de ser quase noite, sentiu que em breve avistaria a casa seguinte, e estava correto. Percorreu o caminho a passos largos e encontrou a casa bastante escondida sobre uma colina. Sentia-se tão leve. Tinha as mãos livres e, como não levava as malas, o seu equipamento de combate não fazia o incômodo ruído metálico de antes, pelo que quase se esqueceu que levava às costas. Michael Thomas aceitou a perda dos seus bens materiais como um fato conveniente para sua viagem e conseguira assimilar a experiência. Praticou a visualização mental das fotos de seus pais e conseguiu recordá-las nitidamente. Continuava sentindo o seu amor e experimentando todas as sensações que costumava ter quando olhava aquelas fotografias. Laranja tinha razão. O que era autenticamente seu encontrava-se na sua mente. No fundo, isso era tudo o que necessitava. Várias centenas de metros atrás, uma repugnante figura de cor verde estava recuperando-se de uma experiência dolorosa. Cada vez que se movia, experimentava uma penetrante lembrança da queimadura que tinha sofrido. Não o sabia, mas essa ferida nunca se curaria. Apesar de estar desconcertado e ferido, aquele ser horrendo continuava decidido a frustrar a viagem de Michael Thomas. Estava convencido
de que não tardaria em chegar o momento em que Michael Thomas veria aqueles olhos vermelhos como brasas, sentiria aquele hálito abrasador e, finalmente, conheceria o medo absoluto antes que conseguisse dar mais um passo em direção ao lar. Aquele ser estava disposto a consegui-lo, mesmo que tal implicasse o sacrifício de si mesmo no combate.